Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 5 da semana 13. Hoje teremos ciências e vamos falar um pouco sobre o reino vegetal nas páginas 9 e 10. Antes da gente começar, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal da EJA e ative o sininho para receber notificação de aula nova. Então, lá no material, atividade 5, página 9, vamos preencher a data. Hoje é dia 28. O mês é maio e representamos com o número 5. O ano é 2021 e podemos abreviar para os dois últimos números, 21. Vamos começar a leitura juntos. Vocês podem acompanhar pelo material ou aqui pela videoaula, tá bom? Todos nós precisamos nos alimentar para sobreviver, e com as plantas não é diferente. As plantas realizam um processo chamado fotossíntese. Veja o desenho. Então, vocês têm um desenho de uma planta, né? Parece um girassol. E aqui está mostrando, né? A água, o oxigênio saindo, o dióxido de carbono entrando e a energia luminosa. Vamos entender esse desenho. As plantas captam energia solar, água do solo e dióxido de carbono do ar. Juntam tudo com a clorofila, substância que dá cor para a planta, e formam uma mistura chamada glicose, que usam para se alimentar. E ainda liberam por suas folhas oxigênio, que usamos para respirar. Eu montei aqui um esquema para a gente entender direitinho a fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu alimento. Diferente da gente, né, que tem que comer algo pronto, a planta, ela mesma produz o que ela tem que comer. Então, lá na raiz, a planta vai absorver a água. Junto com essa água, vai ter também os sais minerais que ficam no solo. Essa água com sais minerais, ela vai distribuir por toda a planta até chegar nas folhas. Ela também vai retirar do sol a luminosidade. E do ar, ela vai retirar um gás chamado dióxido de carbono. Juntando tudo isso com a clorofila que fica nas folhas, ela consegue criar a glicose, que vai servir de alimento para ela. Ela usou essa glicose, sobrou coisas que ela não utilizou, e ela vai devolver para o ambiente. Então, da glicose, ela vai devolver o oxigênio e também uma parte da água. Por isso, as plantas são tão importantes. Elas devolvem para a gente o oxigênio que a gente precisa para respirar. E também a água que também utilizamos, né? Não só para respiração. Essa água ela vai ajudar a umidificar o ar. Não só isso. Imagina só se não existisse mais plantas no planeta. O que ia acontecer? Porque a planta produz o seu alimento, mas nós não produzimos, né? Nós dependemos da planta para nos alimentar, porque os animais se alimentam dessa planta e nós nos alimentamos tanto da planta, por exemplo, o alface, tantas outras verduras, quanto dos animais que são herbívoros. Vamos lá para a atividade agora. Então, atividade 5.1. Você tem plantas ou árvores em sua casa? Sim, se você tiver. Não, se você não tiver. Essa pergunta é pessoal, claro, né? Eu tenho plantas e árvores em casa, então eu vou marcar que sim. 5.2. Se você possui, quais são os tipos? Que tipos de planta você possui aí na sua casa? Aqui também é pessoal, vocês vão escrever a de vocês.
Eu vou escrever, então, algumas plantas que eu possuo. Na frente da minha casa tem um pé de acerola. Magnífico, né? Eu tenho também, agora lá no fundo de casa, uma primavera que eu uso para deixar o meu ambiente ali da janela mais bonito, mais verdinho. Eu tenho também um pé de amora, um hibisco. O meu hibisco, além de ele ser maravilhoso, eu utilizo as flores do hibisco para alimentar os meus roedores. Eles amam hibisco e faz super bem. E eu tenho também uma flor de maio, que dá bastante flor agora nessa época do inverno. 5.3, quais cuidados você tem com elas? Então, quando a gente tem planta em casa, a gente precisa de cuidados, não é? Porque assim como todos os outros seres vivos, elas precisam se alimentar, elas precisam se proteger do sol excessivo, ou da chuva, ou do frio excessivo. Então, lá com as minhas plantas, eu faço a poda, principalmente das árvores, né, para elas não ficarem tão grandes. E é bom quando você faz a poda, nascem novas folhas. Eu também faço a irrigação, claro, né? Elas precisam de água para poder fazer a fotossíntese delas. Eu também coloco vitamina no solo. Algumas eu compro, algumas eu pego de casa mesmo, né? Casca de ovo, restos de frutas, é perfeito para plantas em geral. Opa, faltou um lá aqui. E também faço a limpeza, porque a planta precisa da limpeza, não só das folhas secas, né, que ela deixa cair pelo chão, mas também na própria planta. Por exemplo, o meu hibisco é uma planta que, se eu não cuidar da limpeza dela, se eu não ficar sempre verificando as folhas, ela começa a criar pulgão, né? Então, eu sempre dou uma verificada, faço limpeza com água, detergente que não agride a planta, para ela ficar sempre saudável. 5.4. Com base no texto, podemos entender que, letra A, as plantas produzem o próprio alimento e ainda oxigênio. Sim, é isso que elas fazem, né? Além de produzir o alimento delas, elas servem de alimento para a gente e ainda ajuda a melhorar a qualidade do nosso ar. Letra B, as plantas não fazem diferença na cidade. Isso é uma grande mentira. As plantas fazem muita diferença na cidade. As plantas na cidade, além de melhorar a qualidade do ar, por ela devolver o oxigênio e também a água, né? Ela muda a umidade do ar, ela também vai fazer com que diminua o barulho da cidade, diminua a poluição e também traz sombra, que vai diminuir o calor. Letra C. As plantas soltam muitas folhas e fazem sujeira na rua. Gente, isso aqui é um pensamento, né, tão ruim com as plantas. É claro que as plantas fazem um pouco de sujeira, mas não é uma sujeira ruim, é uma sujeira boa, uma sujeira natural. É algo que faz parte, né? O ruim não é a sujeira da planta, o ruim é a sujeira do ser humano. O ruim é o lixo jogado no chão, é o plástico, o papel. Isso é ruim.
A sujeira da planta não faz mal nenhum na cidade. Até mesmo em bueiros, ela se decompõe, né? Diferente do lixo que é jogado nas ruas. Então, apesar da sujeira, as plantas, elas trazem muito mais benefício para a cidade. D. As plantas produzem alimento apenas para outros seres vivos. Elas produzem alimento para os seres vivos, mas elas produzem também para elas. Então, vamos marcar a alternativa A. Produzem o próprio alimento. Atividade 5.5. Numere a segunda coluna de acordo com os números da primeira. Então, aqui na primeira coluna, enumerados, temos as partes das plantas. Na segunda coluna, temos a função, o que cada parte faz. Então, número 1, raiz. 2, caule. 3, folhas. 4, flores. 5, frutos. E 6, sementes. Agora, vamos ler a função e tentar identificar de que parte da planta ele está falando. Então, o primeiro, por meio delas, as plantas respiram. Qual a parte da planta que faz a função de respiração? É a 3, folhas. Próximo, responsáveis pela reprodução. Então, algumas plantas utilizam para dar origem a novas plantas. São as flores. Próximo, protegem as sementes. Quem protege a semente, guarda a semente, são os frutos. Número 5. Absorve água e sais minerais. Quem absorve a água dentro do solo é a raiz. O próximo, sustenta galhos, folhas e frutos. Estamos falando do caule. E, por último, dão origem a novas plantas. Então, plantando vai nascer uma nova planta. É a semente. E encontramos todas as partes das plantas e suas funções. Ficou legal para relembrar? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e um ótimo final de semana. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.